Começa agora o podcast do Sistema CEP-CONEP. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. Olá, você que nos ouve. Este é o Com Ciência e com Respeito, o podcast do Sistema CEP-CONEP, conectando você à ética em pesquisa. Este é o nosso 25º episódio, que é sobre o que são e como funcionam as reuniões deliberativas no sistema CEP-CONEP. Meu nome é Osiris Reis e estou sempre com você e os assessores e assessoras da CONEP. E hoje temos a participação da Andréa Leite, que é doutora em bioética e assessora da CONEP, e também da Liliane Fernandes, que é doutora em política social e assessora da CONEP. Bem-vinda, Andréa. Bem-vinda, Liliane. Olá, Liliane. Olá, Osiris. Que bom estar com vocês em mais um episódio. Olá, Osiris e Andréa. Que bom partilhar essa conversa com vocês. Queridas e queridos ouvintes, sejam bem-vindos. Bem-vindo! Você que está nos ouvindo pelo rádio ou pela internet, no celular, no computador, no YouTube, bem-vinda, bem-vindo! No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as reuniões deliberativas e vamos começar perguntando justamente o que são essas reuniões deliberativas dentro do sistema CEP-CONEP e por que elas são tão importantes. Então, Osiris, tanto a CONEP quanto os CEPs são, em sua essência, colegiados, ou seja, grupos de pessoas que analisam e tomam decisões em conjunto. E já que esses colegiados são grupos de pessoas, é natural que sejam necessários encontros e reuniões. São o que nós chamamos de reuniões deliberativas, ou seja, reuniões para deliberar, conversar, para construir consensos sobre a análise ética desses projetos de pesquisa. São reuniões para que todos e todas no grupo, no colegiado, revisem essas análises éticas e também outros assuntos que sejam necessários. Afinal, quanto mais gente revisar essas questões e quanto mais variados forem os pontos de vista dessas pessoas, menores serão as chances de algum detalhe ficar de fora, não é mesmo? É por esta razão que, no sistema CEP-CONEP, um comitê de ética precisa ter, no mínimo, 7 membros. É preciso que haja diversidade sempre. Por isso que é obrigatório um mínimo de membros, representantes de participantes de pesquisa, para expressarem, nessas reuniões, os interesses dos participantes de pesquisa. Além disso, é fundamental que, entre os membros dos colegiados, haja números parecidos tanto de homens e mulheres, quanto de profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Desta forma, é possível enriquecer os diálogos, as conversas e discussões dessas reuniões deliberativas. Tudo para melhorar a proteção dos direitos dos participantes de pesquisa. Então, Osiris, nessas reuniões deliberativas ocorrem as discussões. Essas discussões são riquíssimas e é justamente aí que está a força do sistema CEP-CONEP. Se duas cabeças pensam melhor que uma, imagine quando várias estão reunidas e analisando o mesmo documento com pontos de vista e olhares diferentes. Nas reuniões deliberativas do colegiado, ocorrem muitas trocas de conhecimento, muitos diálogos e debates, a partir de pontos de vista diferentes. Toda a discussão gira em torno do cuidado pelos participantes de pesquisa, por uma pesquisa que seja realizada pelo bem comum e repercuta na qualidade da análise ética. Essas reuniões deliberativas são espaços fundamentais para debater temas importantes e muito significativos para a comunidade científica e para a sociedade brasileira. Por isso, é que elas acontecem com regularidade, dentro de uma certa rotina e dentro de um calendário que é combinado com antecedência. Mas, além delas, também acontecem as reuniões extras, para debater as questões mais urgentes. Essas reuniões extras são as que nós chamamos de reuniões deliberativas extraordinárias, ou apenas RS, ou seja, reuniões fora do calendário oficial que tinham sido combinado antes. Já as reuniões que acontecem de forma regular, dentro da rotina, são do calendário normal,
são o que nós chamamos de reuniões deliberativas ordinárias, ou simplesmente reuniões ordinárias, também conhecidas como ROs. No caso da CONEP, essas reuniões ordinárias acontecem uma vez por mês e esse calendário de reuniões ordinárias é combinado e aprovado antes mesmo do ano começar. Certo! E quantas pessoas costumam participar dessas reuniões deliberativas? Olha, Osíris, conforme as normas, é obrigatório formar o quórum, que nada mais é do que o número mínimo de pessoas com poder de voto, para que uma reunião deliberativa aconteça. No sistema CEP-CONEP, esse número mínimo é de mais que a metade dos membros relatores, ou seja, num CEP com 7 membros, que é o menor número de relatores para que um CEP exista, uma reunião deliberativa só vai ser válida com o quórum de 4 pessoas. Ou seja, dos 7 membros do colegiado, pelo menos 4 precisam ter participado de toda a reunião deliberativa, seja ela reunião ordinária ou extraordinária. Já no caso da CONEP, por exemplo, é comum haver mais de 30 pessoas participando das discussões e votando. Poxa, não deve ser simples conciliar as ideias e visões de tanta gente. Então fica a pergunta: como é que essas reuniões são organizadas? Como é que elas funcionam? O primeiro ponto, Osíris, é que os membros do Comitê de Ética ou da CONEP já chegam na RO com a tarefa de casa feita. Cada projeto de pesquisa tem vários documentos com muitas páginas. Esses documentos têm muitos detalhes que precisam ser analisados do ponto de vista ético. Com toda certeza, seria impossível que todos os projetos de pesquisa fossem lidos por todos os membros durante uma reunião deliberativa. Por isso, eles analisam antes. As pessoas têm um prazo para analisar o conteúdo dos projetos de pesquisa ou de assuntos que vão ser discutidos nas ROs. Além disso, é comum que o projeto de pesquisa exija que os membros do colegiado leiam e analisem outros textos que não estão no projeto de pesquisa. É por isso que no Brasil, a análise ética funciona pelo sistema de relatoria, ou seja, um único membro do colegiado lê e analisa todo o projeto de pesquisa e faz um relatório dessa análise para as demais pessoas do colegiado. E esse primeiro relatório, que é chamado de parecer do relator, é ele que vai servir de base para que, durante a RO, os outros membros do colegiado possam analisar e votar o posicionamento do grupo sobre determinada questão. Tanto a CONEP quanto cada comitê de ética funcionam de alguma forma com esse tipo de relatoria. É por isso que também é comum falarmos dos membros dos CEPs ou da CONEP como relatores, se referindo a membro relator. Mas, fora isso, também há uma questão muito importante, que é a organização da reunião em si. Cada reunião do colegiado, ordinária ou extraordinária, é dirigida pelo coordenador ou coordenadora geral do CEP ou da CONEP. E quando essa pessoa, por qualquer motivo, não puder estar presente, a reunião vai ser dirigida por um dos coordenadores adjuntos. Mas assim, a direção dessas reuniões não acontece de qualquer jeito. Existem normas que regulam o funcionamento dessas reuniões, normas acertadas antes por cada colegiado. Inclusive, na norma operacional 001 de 2013, a CONEP orienta que cada CEP registre em seu regimento o modus operandi, ou seja, o modo de funcionamento das reuniões do colegiado. Ou seja, cada CEP escolhe como vai organizar suas reuniões deliberativas? Isso mesmo, Osíris. Mas assim, existem algumas coisas que são obrigatórias em todas as reuniões deliberativas dentro do sistema CEP-CONEP. E existem também outras coisas que, apesar de não serem obrigatórias, são muito comuns. Entendi. E o que é obrigatório em todas as reuniões deliberativas do sistema CEP-CONEP? Pois é, Osíris. A primeira coisa que é obrigatória nas reuniões deliberativas do sistema CEP-CONEP é manter sigilo, o segredo de tudo aquilo que foi conversado e debatido na reunião, principalmente daquilo que está escrito nos projetos de pesquisa que forem analisados. Esse segredo existe por pelo menos 3 motivos. Primeiro, para proteger o direito dos participantes de pesquisa ao sigilo, à confidencialidade, ao respeito de sua privacidade, ao anonimato. Segundo, para proteger a autonomia, a liberdade de decisão dos membros relatores do sistema CEP-CONEP.
E terceiro, para respeitar os direitos autorais e a propriedade intelectual das informações dentro dos projetos de pesquisa. Por isso é que todos os que vão participar das reuniões deliberativas precisam assumir o compromisso de sigilo, de segredo, sobre o que foi conversado e debatido na reunião. Isso é algo que está bem claro em várias normas e resoluções do sistema CEP-CONEP e principalmente na norma operacional do CNS número 001 de 2013, que estabelece também que as reuniões deliberativas são fechadas para o público. E as pessoas precisam assinar um termo de compromisso em respeitar essas normas. Mesmo em reuniões virtuais, tudo que for discutido em reunião obrigatoriamente estará protegido e resguardado por esse compromisso de sigilo, de segredo. E olha só, Liliane, a norma operacional 001 de 2013 coloca como obrigatório que dentro de todos os colegiados do sistema CEP-CONEP seja feito um registro, ou seja, é necessário que sejam anotados todos os principais acontecimentos da reunião deliberativa, independentemente de ser uma reunião ordinária ou extraordinária. Tudo que acontece na reunião precisa estar registrado, principalmente as decisões que são tomadas pelo grupo de pessoas que formam o colegiado e que discutiu e votou durante aquela reunião. Isso é extremamente importante para ter clareza sobre aquilo que o colegiado já analisou e decidiu, o que é uma das bases importantes para manter uma coerência nas decisões do futuro. Esse registro nós chamamos de ata do CEP ou da CONEP. Ele precisa ser lido por todos os membros relatores que fazem parte do colegiado. Depois dessa leitura, que pode ser feita antes ou durante a próxima reunião deliberativa, o colegiado decide se a ata necessita de ajuste. Se necessário, esse ajuste é realizado na hora. Se não precisar de ajuste, a ata é aprovada e a reunião prossegue. Além disso, a ata é um documento sigiloso e que não pode ser compartilhado com ninguém que não esteja autorizado a participar das reuniões deliberativas. Ou seja, cada reunião deliberativa dentro do sistema CEP-CONEP começa com a aprovação da ata da reunião deliberativa passada? Com certeza aprovar a ata. O registro da reunião passada é um dos primeiros pontos da reunião deliberativa, mas geralmente há 2 procedimentos que acontecem antes. Primeiro, se faz a verificação dos membros relatores presentes. Depois é costume apresentar a pauta da reunião e aí sim é feita a apresentação e aprovação da ata da reunião passada. E como é que funciona essa verificação de quais membros relatores estão presentes? E por que essa verificação é importante? Como já dissemos, Osíris, para que sejam consideradas válidas, todas as reuniões deliberativas do sistema CEP-CONEP precisam de um quórum, que é a quantidade mínima de membros relatores participando da reunião. Esse quórum é de mais da metade dos membros relatores. Isso está estabelecido na Resolução CNS número 370 de 2007. Por isso é que o primeiro passo de qualquer reunião deliberativa dos CEPs ou da CONEP é fazer o controle de quais relatores estão presentes para verificar se já existe quórum. Afinal, sem esse quórum, não dá nem para decidir quais assuntos serão conversados na reunião. E aí, cada colegiado vai decidir como fazer esse controle de quem está participando da reunião. Vai ser uma lista de assinatura? Vai ser uma chamada oral em voz alta? Vai ser com o assessor observando quais membros do colegiado estão presentes? Cada comitê de ética vai escolher o jeito que achar melhor, mas é obrigatório que essa maneira seja registrada no regimento interno do CEP. Isso está lá na norma operacional 001 de 2013. E também é muito importante que a lista de presença também esteja registrada na ata. Você está ouvindo Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Luz, câmera, ação! São mais de 100 vídeos sobre ética em pesquisa. São lives, webinars, jornadas do sistema CEP-CONEP, diálogo em pílulas, regulamentações explicadas e muito, muito mais. É só procurar por Ética em Pesquisa no YouTube ou acessar a lista de atalhos do nosso podcast. Corre lá, assine nosso canal e ligue as notificações para não perder nenhuma novidade. Ética em Pesquisa, o canal oficial da CONEP no YouTube. Com ciência e com respeito, conectando você à ética em pesquisa. E
E a apresentação da pauta? Como é que funciona? A pauta, Osíris, é uma lista de assuntos que vão ser tratados naquela reunião deliberativa. Ela precisa ser enviada com antecedência para cada membro do colegiado. Essa lista, essa pauta é lida logo do começo da reunião deliberativa e então os membros do colegiado podem sugerir mudanças nessa lista ou aprová-la do jeito que está. No sistema CEP-CONEP, essa pauta geralmente inclui a apresentação, discussão e aprovação dos pareceres dos relatores, ou seja, das análises éticas feitas pelos membros do colegiado sobre os projetos de pesquisa. Mas fora isso, também podem aparecer questões apresentadas pela coordenação ou por grupos de trabalho dentro do próprio colegiado. Podem ser questões sobre as funções educativas do CEP junto à comunidade, sobre alguma mudança no regimento interno ou sobre algum outro assunto especial. E como essa pauta é organizada priorizando os assuntos mais importantes, é algo que facilita muito manter o foco e a organização das conversas, né? Com certeza fica mais fácil. Agora me diz uma coisa, como é que a pauta e a ata são aprovadas? Da mesma forma que todas as outras decisões são feitas na reunião deliberativa, ou seja, pelo voto. E mesmo que não exista uma norma oficial sobre todas as fases dessas votações, é comum que sejam 3. A primeira é a da proposta, que nada mais é do que uma sugestão. Qualquer membro do colegiado pode fazer uma proposta. E quando essa proposta é feita, vem a segunda fase, na qual a proposta é colocada para debate dentro do colegiado. Ou seja, os membros do colegiado vão apresentar seus argumentos a favor ou contra a proposta, vão levantar questões que possam influenciar na decisão ou até apresentar outras propostas para complementarem ou ficarem no lugar da proposta que está sendo debatida. E depois do debate, vem a terceira e última fase, que é a votação em si. Cada membro do colegiado manifesta sua vontade acerca da proposta ou das propostas que estejam sendo debatidas. E aí cada colegiado escolhe sua forma de votar. Alguns vão fazer isso com os membros, erguendo a mão no momento da reunião, ou dizendo apenas sim, ou com cada um falando o voto na sua vez. Agora, alguns detalhes importantes, Osíris. O primeiro é que a Resolução CNS 446 de 2011 diz que, na CONEP, o coordenador ou a coordenadora tem a responsabilidade de dar o voto de desempate, caso seja necessário. E os representantes de participantes de pesquisa votam e deliberam também. Um segundo detalhe é que é muito comum que exista uma lista de inscrição para os membros do colegiado falarem, ou seja, assim que são abertos os debates, um funcionário administrativo começa a anotar os nomes das pessoas que querem argumentar. E assim, o coordenador ou coordenadora do colegiado vai chamando as pessoas na ordem da lista para organizar realmente a conversa. Um terceiro ponto é que todo o trabalho dos membros do colegiado, do sistema CEP-CONEP, é feito de maneira totalmente voluntária. Ou seja, ninguém é pago, nem para fazer a análise ética dos protocolos de pesquisa, nem para participar das reuniões deliberativas. É uma forma de reforçar a imparcialidade. E vamos fechando esse 25º episódio do nosso podcast. Mas logo voltamos para continuar falando de ética em pesquisa. Mas se antes disso você quiser saber mais sobre as reuniões deliberativas, sobre a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa, ou se quiser conferir as normas e resoluções que citamos hoje, é só visitar nossa página na internet. É bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. Lá você também pode ouvir todos os episódios do nosso podcast, baixar a cartilha dos direitos dos participantes de pesquisa, mandar suas dúvidas, sugestões e muito mais. Tudo isso em bit.ly/ciência e respeito. Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento. E vamos nos despedindo. Andréa, Liliane, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima. Obrigada mais uma vez por este espaço. Um grande abraço. Até a próxima. Então é isso. Ficamos aqui esperando por você no nosso próximo episódio do Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Grande abraço e até lá!
Você ouviu Com Ciência e com Respeito, conectando você à ética em pesquisa. Este episódio foi produzido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e sua reprodução não comercial está previamente autorizada desde que não haja modificações no áudio e que o arquivo seja reproduzido integralmente.